Olá, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para falar da palavra do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Agora, nós começamos a live agora, parece que não estava saindo o áudio. Eu gostaria que você confirmasse se o áudio está saindo, por favor. Confirme aí se o áudio está saindo nesse momento. O áudio está saindo? Alguém pode confirmar para mim, por favor? Adriana, Cláudia, alguém pode confirmar para a gente, por gentileza, se o áudio está saindo? Glória a Deus. Obrigado, Cláudia, pelo retorno. Então vamos lá. Glória a Deus. Deus abençoe. Então vamos iniciar novamente. Vamos estar fazendo uma oração para dar início e mais uma vez nessa live maravilhosa que nós temos feito todos os dias, e Deus tem falado conosco de forma extraordinária, tem fortalecido a nossa fé, e hoje não será diferente. Amém? Vamos falar com o Senhor então. Pai, obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para meditar, Senhor, através da tua santa palavra, Pai. Que em nome de Jesus haja fortalecimento, haja restauração, haja salvação no nosso meio. Estamos aqui, Senhor, para receber mais direção do Teu Espírito. Estamos aqui para ser fortalecidos, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, nesse breve momento de meditação que teremos aqui. Que todos que estão ouvindo agora, aqueles que ainda vão ouvir depois, Senhor, a Tua palavra, que em nome de Jesus, de alguma maneira, o Teu Espírito Santo venha fortalecer os Teus filhos, essas famílias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é avançando no chamado. Olha que coisa maravilhosa que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, ele fala assim, ó: portanto, meus amados irmãos, olha que coisa maravilhosa, sejam firmes, sejam constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho, ele não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus, olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo dá essa direção maravilhosa. Nós precisamos ser firmes, precisamos ser constantes. Precisamos sempre fazer mais para a obra do Senhor, precisamos sempre contribuir de alguma maneira para o reino do Senhor, semeando essa palavra de Deus, espalhando esse evangelho poderoso que um dia transformou a minha vida, que um dia alcançou a sua família também. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar parados, e sabemos que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Às vezes nós falamos até de forma equivocada, né? Trabalho voluntário na igreja. Eu já vi até algumas igrejas que eles colocam uma camisa lá, voluntariado e tal, né? Mas, amados, Deus não fica devendo nada para ninguém. Então não é um trabalho voluntário. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós contribuímos para o reino de Deus, quanto mais nós fazemos de forma abundante para a obra do Senhor, mais seremos recompensados por isso, mais seremos abençoados por isso. Sabe, nós precisamos entender exatamente o que é esse chamado. Né? Nós às vezes imaginamos que o chamado é um sentimento que vai nos acompanhar de forma intensa até Jesus voltar ou nós partirmos. Amados, não é isso. É muito bonito, né? Aquele primeiro amor, quando a pessoa entrega a vida para Jesus e começa aquela caminhada e nós vemos aquelas pessoas felizes fazendo a obra e oramos para Deus continuar fortalecendo, mas muitas das pessoas não conseguem, infelizmente, permanecer, fazer a obra com alegria, perseverar até o final. Sabe, amados, o chamado é sobre permanecer, mesmo quando esse sentimento ele passa. Nós precisamos permanecer porque é um chamado, é um vocacionado sobre a minha e a sua vida. Eu e você temos uma missão aqui na terra. Enquanto eu e você respirarmos, nós precisamos levar esse evangelho. Nós precisamos falar de Jesus.
Nós precisamos falar de Jesus em tempo e fora de tempo, precisamos criar oportunidades para falar desse Jesus maravilhoso, que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse abrir o microfone ou fazer algo de alguma maneira que eu pudesse ouvir cada um de vocês aqui, eu tenho certeza que cada um tem uma história. Eu tenho certeza que Deus resgatou cada um em um momento específico da sua vida, eu não tenho dúvida disso, porque esse é o Deus maravilhoso que eu e você servimos. Sabe, é fácil começar, é fácil permanecer animado, né? É muito fácil esse início. Difícil é continuar quando as coisas ficam comum, quando as coisas ficam difíceis, quando os problemas, eles se levantam na nossa vida. Sabe, tem gente que acha que vai entregar a vida para Jesus. Tem gente que acha que vai começar a pertencer a uma igreja, e quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de templo, eu estou falando de grupo de pessoas que se reúnem em um determinado lugar, que aí sim é o templo, é uma igreja física, né, de parede. Eu estou falando sobre isso. Tem gente que acha que quando vai fazer, a partir do momento que ela faz parte desta igreja, ela vai viver o céu aqui na terra. Meus amados irmãos, não será assim. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter sim as nossas lutas diárias. Às vezes pode ser uma enfermidade, às vezes pode ser um problema financeiro, ou então você pode estar bem de saúde, pode estar bem financeiramente, mas às vezes está com problema no casamento, está um problema com o filho, é a tia, é a avó, é a mãe, é ou não é assim a nossa vida, amado? Mas mesmo assim nós precisamos permanecer firmes, porque aquele que perseverar até o final, esse sim vai ter direito à vida eterna, esse sim vai receber a coroa maravilhosa, vai receber, vai ser coroado, e nós vamos andar naquelas ruas de ouro maravilhosas em nome de Jesus. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Precisamos ser constantes, independente da circunstância à nossa volta, amados. É muito fácil dizer que amamos a Deus, é muito fácil dizer que nós amamos Jesus quando está tudo bom, mas e quando as coisas não estão do jeito que nós gostaríamos de estar? Muitas pessoas querem chutar o balde, querem parar, querem desistir, querem desanimar, e é exatamente isso que o nosso adversário, ele quer, parar a igreja. Mas em nome de Jesus, eu e você estamos aqui hoje para entender que nós vamos avançar nesse chamado. Nós vamos avançar nesse chamado em nome de Jesus. Enquanto eu e você estivermos respirando, nós vamos avançar. Olha que coisa maravilhosa, Paulo escreve dizendo: seja firme, seja constante. Porque ele sabia que existia momento na vida da igreja que ia ter luta, ia ter dúvida dentro de nós. E aí ele fala, ele dá esse conselho maravilhoso: mesmo assim, seja firme, seja constante em nome de Jesus. Talvez hoje alguém que está assistindo agora ou que vai assistir depois esteja passando exatamente isso. Talvez esteja vivendo um momento da sua vida ruim, uma fase ruim da sua vida. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou vivendo isso exatamente hoje. Sabe, você faz, mas parece que nada muda. É ou não é? Você serve e parece que ninguém percebe, ninguém fala nada. Você ora e o resultado ainda parece distante, parece que nunca vai acontecer. Mas existe uma verdade que sustenta, amados. E foi aquele que nos chamou. É ele que vai sustentar a minha e a sua vida. É o Espírito Santo de Deus que vai nos sustentar. É ele que vai nos dar força quando a gente estiver fraco. É ele que vai nos levantar quando a gente estiver caído. No Senhor, o seu trabalho, ele não é em vão. Nada do que é feito com Deus se perde, amados. O céu está registrando exatamente tudo o que os olhos humanos não vê. O céu, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando as coisas boas e as más também. Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo a sua peleja, Deus está vendo, Ele contempla da sua história, e fique tranquilo e fique tranquila que o seu momento ele vai chegar. O que você precisa é perseverar, perseverar. Deus está construindo algo que você ainda não consegue enxergar. Nós sofremos porque muitas vezes, amados, queremos resultado rápido na nossa vida. É ou não é assim? Nós chegamos na igreja, muitas vezes, cheio de dificuldades, ficamos anos e anos semeando coisas que desagradam a Deus, e quando chegamos na casa de Deus, queremos que as coisas mudem da água para o vinho.
do dia para a noite, de uma semana para outra. Amado, existe um processo. Você não chegou no fundo do poço de uma hora para outra. Existe um processo. Deus, sim, Ele vai te abençoar, Ele vai transformar, sim, a sua vida. Ele vai levar salvação para sua casa, sim. Ele quer te salvar, Ele quer salvar a sua família, sim. Mas existe um processo que eu e você precisamos passar. Eu e você precisamos suportar. E eu e você precisamos, mesmo assim, ser firmes e constantes na obra do Senhor. Porque o Senhor, no Senhor, o nosso trabalho, ele não é vão. Deus trabalha, amados, com a eternidade. Deus não tem pressa para nada, é nós que estamos habituados nessa coisa rápida, para ontem, para agora. Se não for agora, não é assim. Ah, pastor, uma vez uma pessoa virou para mim e falou: ah, pastor, o senhor não pode vir agora, então nem precisa vir mais. A pessoa não perguntou nem onde eu estava, se eu estava bem, se eu estava no hospital, onde que eu estava, sabe, amados? Nós precisamos parar com isso em nome de Jesus. Deus está contemplando todas as coisas. A colheita espiritual, amados, não obedece à ansiedade, ela obedece o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas e você precisa entender isso. Você precisa entender, portanto, permaneça firme. Aonde Deus te colocou, permaneça firme e abundante em nome de Jesus. Não abrace tudo, abrace o que Deus colocou nas suas mãos. Constância também é sinônimo de adoração, amados. Quando você está firme e constante na obra do Senhor, você está adorando o Senhor. Você está reconhecendo que Ele é uma prioridade na sua vida. Você está reconhecendo que Ele é o autor e consumador, aleluia, da sua vida, amados. Em nome de Jesus, ser fiel num dia comum glorifica tanto a Deus quanto um grande dia em público, amados. Nós precisamos ser fiel, independente de quantas pessoas tem à nossa volta, independente do que está acontecendo, nós precisamos glorificar o nome do Senhor aonde nós estivermos e independente da circunstância, porque toda autoridade foi dada a Jesus, tanto no céu quanto na terra. Foi essas últimas palavras, uma das últimas palavras que Jesus falou antes de subir. Toda autoridade está sobre Jesus, Ele é o único caminho, Ele é a única saída. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua família. Sabe, abundante na obra do Senhor não é fazer muitas coisas. Tem gente que fala assim, se for abundante na obra do Senhor, eu vou fazer de A a Z. Não, é fazer com aquilo que está dentro do seu coração e bem feito. Fazer aquilo que Deus colocou no seu coração e colocar todo o seu coração naquilo e fazer bem feito aquilo que Deus confiou na sua mão. E hoje, além de permanecer, amados, eu gostaria que você intercedesse. Interceda pelo nosso país, interceda por homens e mulheres, que eles permaneçam firmes. Interceda por pessoas, interceda para que pessoas não negociem o seu caráter. Que pessoas venham servir cada vez com mais responsabilidade no reino de Deus. Que termine o que começaram em nome de Jesus, que ninguém venha parar pelo caminho. Interceda por uma geração constante, porque uma geração constante, amado, ela pode transformar uma nação. Se você for constante, você vai transformar a sua casa, você vai transformar a sua família. Portanto, a decisão cabe a você. Seja firme e seja constante. Esse foi o conselho do apóstolo Paulo. Amém? Eu não sei o que Deus ministrou no seu coração, ou o que você tem passado ou vivido nesses dias, nesse momento, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos aonde você está agora e pense, mentalize isso em nome de Jesus. O que te fez parar no caminho, ou o que tem paralisado você, te impedido de avançar na obra do Senhor, de você ser firme e abundante na obra do Senhor. Eu quero que você mentalize agora onde você está, porque eu vou estar direcionando uma oração aqui junto com vocês. Amém? Pai, Senhor, em nome de Jesus, firma, Senhor, os passos dos seus filhos, Senhor, firma, Senhor, os passos do chamado que o Senhor tem colocado no coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Quando elas quiserem desistir, Senhor, sustenta cada um delas. Não deixa, Senhor, elas pararem, elas desistirem, elas ficarem pelo caminho, em nome de Jesus, Pai.
Quando, Senhor, essas pessoas se sentirem de alguma maneira desprezada, invisível, Senhor, lembra que o Senhor está vendo todas as coisas, Senhor. Dá constância para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Dá alegria em servir. Coloca alegria no coração desse homem, desta mulher, Senhor, para estar na tua casa, te adorando, exaltando, Senhor. Coloca alegria, Senhor, no coração do teu filho e da tua filha para levar essa semente do evangelho a outras pessoas, em nome de Jesus. Porque nós entendemos que um dia o Senhor usou alguém, pessoas, para nos evangelizar, para falar desse evangelho poderoso, e assim o Senhor quer fazer com os demais que estão à nossa volta. Então usa, Senhor, a vida dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Dá alegria, Senhor, para cada um dos teus filhos. Dá perseverança, Senhor, que cada um deles venham perseverar até o final, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, que eles venham perseverar até o final, independente da circunstância. Abençoa o nosso país, abençoa, Senhor, a nossa geração. Levanta uma geração fiel, ó Deus, levanta uma geração íntegra e comprometida com o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tira do nosso meio tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Pai, e coloca pessoas com o coração, Senhor, de discípulo, com o coração de reino, para nos ajudar a avançar nessa obra, nessa missão maravilhosa, que é salvar o máximo de pessoas possível, que nós possamos ser esses instrumentos nas tuas mãos, que venha todas as nossas atitudes venham glorificar o teu santo nome, Pai. É o que eu te peço nessa noite e eu já te agradeço. Amém? Deus abençoe a todos que participaram. Eu vi o pastor Bruno tá por aí também, né? A Lídia, o Andrezão, o Tony também, o irmãozão nosso aí também, né? A Marisa, enfim, a Cláudia, a Adriana. Glória a Deus por isso, por todo mundo aí. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e seja abençoado. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, domingo, já vou aproveitar aqui, já vou mais uma vez reforçar o convite. Domingo, às 18h30, estamos fazendo 3 anos da nossa igreja do Evangelho Quadrangular no bairro Arapongal, aqui em Registro. Eu gostaria muito que vocês estivessem conosco para vir nos prestigiar nesse momento tão especial. São 3 anos de missões naquele bairro, onde muitas pessoas já se achegaram, outras partiram, mas estamos ali firmes, porque nós vamos continuar firmes e constantes na obra do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até amanhã, às 10h30, estaremos aqui de novo. Deus te abençoe.